Boa tarde, esse é o nosso quarto módulo e vamos falar um pouquinho sobre queima controlada, aceiros e incêndios florestais. A queima controlada, que é uma atividade que está descrita no Decreto Estadual 47749 de 2009, é o que? É o uso do fogo de forma planejada, com fins de uso agressivo-pastoril, por exemplo, queima de palhada ou eliminação de restos de cultura, e também para fins fitossanitários, para eliminação de pragas e doenças. Essa queima controlada, ela pode acontecer em área comum, ou seja, não pode fazer queima controlada em APP, reserva legal, unidade de conservação e a 15 metros das linhas de transmissão em rodovias. Quando a pessoa precisa fazer uma queima controlada, ela deve solicitar este serviço através do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Os custos são a partir de R$ 143 e o que é solicitado da pessoa é que ela tenha o domínio das técnicas de queima controlada, que ela consiga, então, que ela saiba que ela tem que realizar aquela atividade nos dias mais frios, nos dias mais úmidos, nos horários mais frios e mais úmidos, né? Ou seja, mais cedo ou mais tarde, né? No final do dia, horários de pouco vento. Ela tem que ter equipamentos para combater incêndio, caso alguma coisa saia do controle, tem que ter pessoal para isso, de sobreaviso. E ela tem que saber que ela tem que suspender a atividade se começar a ventar demais, por exemplo, porque aí o fogo pode sair um pouco do controle e causar um dano que ela não está esperando. Então essa é a queima controlada. A construção de arceiros, que é uma atividade também está prevista no Decreto Estadual 47.749, é uma atividade que é dispensada de autorização, então a pessoa não precisa fazer nenhum procedimento no IEF para isso, não tem custo nenhum, e as orientações para a construção de aceiro, se for um aceiro normal, você tem que capinar, roçar, não tem o que orientar, você já sabe fazer isso. E se for um aceiro negro, né, aquele que você vai tirar uma faixa da vegetação, vai queimar, né, com os de pinga-fogo, por exemplo, para fazer a descontinuidade, para promover a descontinuidade da vegetação, para o fogo não passar. Se for um aceiro negro, aí precisa ter os mesmos cuidados da queima controlada. E qual que é a diferença de queima controlada para incêndio? Então, o incêndio, ele é o fogo sem controle. Então, é o contrário da queima controlada. E como que a gente previne a ocorrência de incêndios florestais? Em primeiro lugar, através da construção e da manutenção dos aceiros. Então, você tem que ir lá e construir, principalmente nos limites da propriedade. E você, todo ano, tem que ir lá e fazer uma roçada, uma capina nesse local. Você tem que promover a redução de material combustível, porque o período crítico de incêndio coincide com o nosso inverno aqui. Então, mais ou menos no meio do ano, a vegetação, o capim tá batendo na sua cintura, vai lá e faz uma roçada, faz uma capina, você diminui o combustível disponível para queimar, porque aí o incêndio, se acontecer, vai ser muito menor, muito menos danoso do que se a vegetação tivesse com metro de altura. Se você fizer essa redução, essa diminuição do material combustível. É bom que você tenha ou adquira, construa alguns equipamentos de combate a incêndio, que você elabore minimamente um plano de combate a incêndio, que você saiba onde que você vai, quem você vai acionar, o que você tem, onde que você vai ter a água mais próxima para você buscar. Enfim, você tem que pensar nisso. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas você tem que ter um plano mínimo para como agir numa situação dessa. E se você tem funcionários, você tem que treiná-los. Eles têm que saber que esses recursos estão disponíveis, eles precisam saber como agir. Se precisar, o número dos bombeiros é 193. E se acontecer, se você com certeza não vai dar causa a um incêndio, mas se acontecer, você, principalmente numa área do projeto Conexão Mata Atlântica, é recomendado fazer um boletim de ocorrência.
Vou dar um exemplo da Salete. A Salete teve um problema desse o ano passado, que a vizinha do lado colocou fogo, o fogo passou para a propriedade dela, queimou o morro todinho, queimou o pomar dela, a área do projeto Conexão Mata Atlântica. A sorte dela e nossa é que o projeto era um projeto pequeno, uma área de menos de 1 hectare, 40 mudas. Para evitar qualquer problema, ela foi lá e comprou 40 mudinhas, e a empresa Agriterra foi lá e plantou e adubou, enfim. E ela fez o boletim de ocorrência, então foi a forma mais fácil. Então a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que prevenir e tem que tomar as providências caso aconteça. E os incêndios florestais, a gente tem os equipamentos. Você tem que ter uma fonte de água, você tem que ter um lugar para você buscar, não precisa ser uma bomba costal, né? Você às vezes você pode até vir adquirir uma, duas, mas você tem que saber, tem que ter uma mangueira, tem que ter balde, você tem que pensar nisso tudo, né? Onde que você vai ter água para buscar. E os equipamentos mais comuns são o abafador, que é esse do lado esquerdo, e o chicote do lado direito. O chicote, ele é para onde tem muita pedra, essas coisas. Então, como ele é filetado, essa borracha dele, que nesse caso aqui é um chicote caseiro, ele é feito com borracha de câmara de ar, ou então aquela mangueira. E então ele é todo cortado, todo filetado, que é para ele conseguir adentrar ali nas frestas das pedras, essas coisas assim, é para esse tipo de ambiente. Já o abafador, que está do lado esquerdo, ele já é para um campo, uma área mais plana, onde você não tem esse problema da pedra, né? Então você vai lá e vai batendo, você vai tirando o oxigênio, né, daquela situação ali de incêndio. Então, se você tira o oxigênio, você também está, de certa forma, você está tirando ali um elemento do fogo. Então, esse é o abafador. Todos os dois, tanto o chicote quanto o abafador, dá para construir caseiro, com cabo de enxada que você faz, e com borracha, câmara de ar. Esses aí são borrachas que vieram de uma siderurgia, né? Vieram da Gerdau, mas assim, a gente consegue achar esses materiais, esse tipo de borracha em descarte aí, provavelmente, né? Então, esse é um módulo pequenininho, isso que a gente tinha para falar sobre incêndio.